Bom dia a todos, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Sejam bem-vindos nessa nossa 13ª aula. Amém. Amém. Estamos começando a nossa aula agora. Eu vou falar um pouquinho da aula passada aí que nós falamos sobre o livro de Josué. Então nós vimos aí que Josué e o povo de Israel conseguiram aí conquistar a terra prometida. Deus cumprindo a terceira promessa que ele fez para Abraão. E nesse período, no finalzinho de Josué, Deus dá descanso para o povo. Então, o povo tem descanso na terra, eles começam a viver uma vida mais tranquila, sem guerras, sem conflitos. Então, sendo guiado aí por Josué e os seus patriarcas, eles estão seguindo os mandamentos de Deus. Nós vimos também que Josué ele deixou bem claro que ele e a casa dele servirão ao Senhor. E o povo tinha que escolher se eles vão servir ao Senhor e não. Então o povo todos falam amém. Eles resolvem servir ao Senhor, né? E Josué dá as instruções para o povo aí novamente. Lembrando que o povo já está na terra prometida, então eles estão no conforto do lar deles, certo? E quando o ser humano está no conforto do seu lar, no conforto, ele acaba deixando Deus de lado. Por quê? Porque as coisas já ficam mais fáceis, né? Então acaba abandonando aí. Então Josué termina aí o seu livro aí, tendo um tempo de descanso, um tempo tranquilo. Nós vimos aí que são 24 capítulos, certo? E, não sei se vocês anotaram aí, 606 versículos. É praticamente um livro pequeno. Está contando a história da conquista, a história de que foram conquistados 31 reis, foram derrotados, né? Então eles tiveram a vitória sobre 31 reis. E Deus deu descanso para o povo de Israel. Passado aí um certo tempo, o que acontece? Essa geração, esses patriarcas, esses homens que conquistaram essa terra, que estava junto de Josué, e que eles estavam ali seguindo as instruções dadas quando entraram na terra, foram homens que saíram do deserto. Então, essa geração nasceram no deserto, foram crescendo no deserto, e de repente aí já estão em sua terra porque Deus tinha prometido e Deus cumpriu essa promessa aí. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Então Deus cumpriu. Ótimo. Deus cumpriu a promessa e o povo já está na terra prometida. Então, passado aí um bom tempo, Josué acaba morrendo, falecendo. Depois encontra esses patriarcas que viveram no deserto, que nasceram no deserto, estavam vivos, o povo estava seguindo as orientações dadas por Deus, não estava seguindo os mandamentos, as leis, os preceitos, porque era uma grande nação, já estava na sua terra. Com a morte desses patriarcas, o povo começou a se desviar do caminho de Deus. Começou já a não dar mais importância aos estatutos, mandamentos e as leis que Deus tinha deixado para eles seguirem. Então, uns dos estatutos diziam para eles não fazerem alianças com as outras nações. Então, o que começaram a fazer? Começaram a fazer aliança com as outras nações. Começaram a dar seus filhos, suas filhas em casamento. Então, isso Deus tinha proibido para que o povo fizesse. Só que ele estava negligenciando aí as ordens dadas para Deus. Tá. Enfim, o que acontece? Aí entra a história dos juízes. O que são juízes? Foram homens escolhidos por Deus para estar governando e conduzindo o povo. Então, o livro de Juízes, ele toma esse nome por causa das pessoas que foram escolhidas. Juízes, e eles cuidavam aí dessa geração. Então, eles cuidavam, qual era o trabalho do juiz? Eles tinham que cuidar da parte espiritual, sustentar o povo sobre a causa de Deus, orientar o povo, ensinar o povo. Eles tinham que pegar essas leis que Deus deixou, estar transmitindo para o povo. O outro ponto deles aí, também tinha que cuidar dos problemas judiciais. Então, resolver os problemas internos, conflitos internos aí, principalmente aí
disputas que eles começaram a ter entre si. Não era para estar acontecendo isso. Então, essas disputas pessoais, tribais, eles tinham que também estar resolvendo esses problemas. O outro ponto também, esse juiz, eles tinham que estar preparados para liderar o povo aí numa guerra, então serviço militar. Praticamente tudo que Moisés fazia, tudo que José estava fazendo com o povo, né? Então, eram homens escolhidos por Deus, eram Deus que escolhidos. Ao total, o povo teve aí 14 juízes, tá? Num período aí de mais de 300 anos aí. Então, cada juiz, eles reinaram, ou melhor, eles governaram o povo por um período de 40 anos. Aí seguiu todo esse período de 40 anos. Quando nós chegamos na história do primeiro reis, os reis, começando lá por Saul, foi o primeiro rei escolhido por Deus, depois veio Davi, cada um deles aí o governo durou um período de 40 anos. Tem associação com o período que eles ficaram no deserto? Tem. Lembra de Moisés? Moisés ficou, quando ele nasceu, ele ficou 40 anos no palácio. Ali ele aprendeu todas as artes de governar, artes de guerra, artes de estar conduzindo aí uma nação. Então ele aprendeu. Depois ele viveu mais 40 anos no deserto, lá com seu sogro, onde ele teve uma família, né? Casou-se, teve 2 filhos, então ele viveu 40 anos. E depois que ele tirou o povo do Egito, também ficaram em 40 anos no deserto. Então, nós estamos vendo aí uma fase de 40 em 40 anos, tá? Então, cada juízes aí, eles viveram esse período aí. Então, essas pessoas que foram levantadas como juízes para livrar Israel numa época de dissensão e desunião, depois que Josué morreu. Então, depois da morte de Josué, o povo acabou se debandando aí, cada um para o seu lado. Então, eles fizeram aliança com outras nações, começaram a servir os deuses das outras nações, deuses de qualquer espécie. Isso se tornou uma imoralidade no meio da nação israelita. E com isso trouxe juízo. Deus acabou aí lançando para o povo, deixando que a maldição chegasse. Lembra lá no livro de Levítico, Deuteronômio, que Deus deixou bem claro ali. Se o povo vivesse uma vida em obediência, o que aconteceria? Eles receberiam bênçãos. Mas, se eles vivessem uma vida em desobediência às leis de Deus, teriam maldições. E aqui nós vamos começar no período aí, nós vamos ver um período em que o povo, eles começam a viver na desobediência. Em resultado a tudo isso, começa a ter aí provações. Então, as outras nações começam a incomodar eles. Muitos aí foram levados novamente como escravos por outras nações por causa dessa desobediência. Começaram a ter atrito entre as próprias tribos, entre eles mesmos, disputa de terras. Então, assim, não respeitando o seu irmão, né, o próprio israelita, as outras tribos, entre as mesmas tribos, entre as famílias, também começaram a ter essa desunião aí. Por quê? Por causa da desobediência. Então, a nova geração. Abre comigo aí no livro de Juízes, capítulo 2. Uma nova geração. Essa geração não conheceram aí os espinhos do deserto. Essa geração não conheceram o sacrifício que os seus patriarcas tiveram para conquistar a terra, luta, tiveram que enfrentar guerras, sofreram ferimentos, enfim, ficaram aí anos distante da família para poder conquistar toda a terra. E então foi uma geração que não passou nada disso, uma geração que nasceu já no conforto da terra. Então eles não tinham vivido na sua própria vida esse sofrimento que seus pais passaram aí, tanto no deserto e também para conquistar a terra. Tiveram vitórias, Deus deu a vitória para eles. Mas a vitória tem um sacrifício. Eles tiveram que suar a camisa, tiveram que arregaçar as mangas. Acompanha comigo aí, no capítulo 2,
Eu vou ler até o versículo 11. Até o versículo 11 eu vou ler. O slide não está aparecendo aqui, infelizmente não está aparecendo. Era para aparecer os slides aí, tá? Mas eu vou continuar a aula mesmo assim, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo nada para vocês aí, né? Está aparecendo alguma coisa? Para mim, não, só tudo azul. É tudo azul. Tá bom, Para mim enquanto também azul. não. Tá. Mesmo assim, eu vou continuar a aula para a gente não parar a aula aqui, tá bom? Sim. Passando aqui. Para mim está aparecendo normal, mas se eu parar agora, nós vamos perder mais um pouco de tempo. Mas eu vou continuar a nossa aula aí. Vamos acompanhando na própria escritura. E assim a gente vai ficando por dentro do assunto. Bem? Sim. Então, Certo. vamos lá. Tá. Então, nós vimos aí que após a morte de Josué, o povo fez aliança com nações e serviram a Deus de qualquer espécie. Então, isso deu um resultado da imoralidade, né? E trouxe o juízo de Deus aí numa forma de castigo, de servidão a outros povos. Então, no capítulo 2 diz assim, ó, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus falou que ele nunca iria tirar essa aliança. A aliança sempre iria permanecer. Porém, o povo ele poderia escolher viver em obediência ou desobediência. Se eles vivessem em obediência, claro que eles só receberiam bênçãos. Agora, se caíssem na desobediência, iriam receber a maldição. Só que a aliança, ela permaneceria. Se o povo se arrependesse aí dos seus erros e voltasse para Deus, Deus estava mantendo a aliança. Deus não iria impor para eles, vocês têm que fazer a ferro e fogo, certo? Mas consequência viria. Então, nós vemos aqui a maneira que Deus está cuidando, tratando do seu povo. Enquanto eles estavam no exército, no deserto, o que estava acontecendo? Se eles desobedecessem alguma ordem, alguma lei, Deus tratava eles a ferro e fogo. Então, automaticamente, essa pessoa ou essa família era o que? Era eliminada do meio de Israel. Agora, Deus já muda a sua estratégia. Ele mantém a aliança, porém, Deus começa a dar uma nova oportunidade para o povo. Então, o povo iria sofrer as consequências, sim. Mas se o povo aí se convertesse e voltasse para Deus, Deus com certeza, Deus iria trazendo aí as bênçãos para esse povo. Então veja bem, versículo 2 aí. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizeste? Aqui, já tinha se passado anos, e o povo já estava aí fazendo aliança com as outras nações. Deus está dando advertência para o povo, está relembrando eles da aliança que Deus fez, das leis que Deus tinha passado, dos mandamentos que eles tinham que estar seguindo e servindo. Olha o versículo 3. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Veja bem, nós vemos aí um arrependimento, o povo reconheceu que estava se desviando do caminho de Deus. Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Olha o versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a herança para possuir a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração.
E a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então essa nova geração não conheceu os feitos que Deus fez para proteger o povo enquanto eles estavam no deserto. Eles não conheceram, eles não participaram ali presencialmente quando Deus tirou o povo do Egito e quando eles também conquistaram as terras. Então eles não conheceram nada desse tipo de sofrimento. Claro que o sofrimento que o povo passou com Deus cuidando é diferente. Quando passa assim por um momento, quando Deus está cuidando, e quando não coloca Deus aí para estar cuidando de todas as coisas. É totalmente diferente. Né? Então, essa nova geração não conheceram o sacrifício de seus patriarcas. Não viram Deus realizando as obras e os milagres que Deus realizou para o povo de Israel. Olha o versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Baalins eram os deuses das outras nações. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram se após outros deuses, dentre os deuses da Gênesis que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Então eles começaram a desviar o seu caminho aí, do caminho de Deus, e foram recebendo essas maldições. Então, nova geração não conhecia Deus. Aí Deus escolhe homens para estar cuidando aí desse povo. Tá? O total de juízes, como eu falei, foram 14. Foi um período aí de 300 anos. Eu vou citar algum nome aí, porque o livro de Juízes vai estar contando a história de cada juiz. Tá? Então, aí vocês façam a leitura. Nem todos eles seguiram as instruções dadas por Deus. Nem todos esses 14 juízes aí mantiveram a lei de Deus sobre o povo, tá? Muitos deles foram desobedientes a Deus. Eu vou destacar alguns aqui, não falar o nome de todos eles, tá? E alguns nomes aqui eu vou estar destacando porque esses seguiram as orientações dadas por Deus. Dentre eles, um deles foi Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão. Baraque e Gideão, esses dois aí, eles seguiram os ensinamentos de Deus. Então, eles levaram o povo a estar seguindo aí as leis que Deus tinha dado. Abimeleque, Tolá, Jair, Jefité, também foi um outro que levou o povo a seguir as orientações de Deus. Ibizã, Elon, Abidom, Sansão também foi um que seguiu, ele é considerado um herói da fé, que ele acabou matando aí mais de 1000 homens, única vez, depois acabou matando aí quase toda o rei dos filisteus e uma imensidão de povos que estavam reunidos ali. Depois vocês lê a história de Sansão, ele está lá no capítulo 13, tá? Vai contar o nascimento de Sansão, toda a história de Sansão, e ele vai até o capítulo, deixa eu abrir aqui, até o capítulo 19. Até o capítulo 18 aí. Ele vai contando aí a história de Sansão. Então, desses 14 reis, apenas 4 levaram o povo a viver uma vida mais aproximada com Deus. Como eles já estavam corrompidos seus corações, eles já estavam aí aderiram os costumes, as tradições dessas outras nações, estavam sendo aí alguns escravizados por essas nações, enfim, eles estavam sendo atormentados por outras nações. Mas por quê? Por causa da desobediência que estavam vivendo aí no seu dia a dia. Tá? Então, eles foram atormentados aí por as outras nações. Deixa eu ligar minha câmera aqui, que eu vi que ela não estava ligada. Aparecer aqui. Então, o que se destacaram aí na fé, levando o povo a seguir as obras de Deus, foram Baraque,
Gideão, Jefité e o próprio Sansão. Que Deus aí escolheu ele desde o nascimento do ventre da mãe dele e preparou ele para esse fim. Porém, Sansão ele acabou vivendo aí um pouco menos em relação aos outros reis, os outros juízes aí, porque Deus já tinha predestinado aí um tempo curto para ele aí. Tá? Então, cada juízes aí, 14 juízes, eles viveram o reinado deles, o período que eles foram como juízes perante o povo, foram de 40 anos cada um deles, inclusive Sansão. Tá? Uns viveram um pouco mais, outros menos, mas todo o reinado deles foram no período de 40 anos aí. Então, eu falei para vocês o papel que eles tinham que ter. Eles tinham que sustentar a causa de Deus para o povo. Muitos deles, a maioria deles, não fizeram isso. Eles tinham que estar cuidando do lado espiritual do povo, todo o povo de Israel. Então, com exceção desses 4 que eu falei para vocês, eles chegaram mais próximo aí das orientações dadas por Deus. Então, também está um momento muito difícil, tá? Nesses 4 aí, o povo viveu em paz. Enquanto eles estavam governando, eles tiveram paz. Então, veja bem, a aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel era perfeita. Então, se o povo voltasse para Deus, Deus estaria cuidando. Enquanto esses 4 aí estavam levando o povo aí a seguir os caminhos de Deus, Deus estava cuidando deles. Com a morte deles, com a vinda de outros que não obedeceram a Deus, Deus deixou que as outras nações perturbassem Israel, mas Deus sempre manteve a sua aliança, desde que o povo de coração se convertesse e voltasse para Deus. Então Deus sempre deu essa oportunidade. Todo o capítulo aí do livro de Juízes, ele é um total de 21 capítulos, se vocês quiserem anotarem aí, 21 capítulos, tá? É um livro que ele vai estar contando a história de cada juiz. Nós não vamos entrar em detalhe de cada um, porque nem todos eles, assim, nos deixam um bom exemplo para seguirmos. É claro que vai estar mostrando também, com a leitura que vocês fizerem aí, mostrando pontos que eles cometeram aí que desagradou a Deus, que nós também podemos cortar em nossas vidas. Certo? Temos que ter aí esse conhecimento desse livro também para a gente entender os princípios de Deus, para nós também não cairmos no mesmo erro. Tá? Qual que seria o mesmo erro aí? Não olharmos para o que o povo fazia no Antigo Testamento, principalmente nas coisas que desagradavam a Deus. Vai ter muitas coisas aí que eles faziam que agradava a Deus que nós possamos estar usando sim, em nossa vida, no dia a dia. Mas devemos sempre lembrar o quê? Que nós vivemos na era cristã. E como nós vivemos na era cristã, nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e termos o conhecimento do Antigo Testamento, porque tudo provém dele, tá? Tudo provém do povo de Israel. As bênçãos que nós recebemos hoje em Jesus Cristo provém do povo de Israel. Lembra quando Deus chamou Abraão e fez 3 promessas? De ti farei uma grande nação. Essa foi a primeira promessa e Deus cumpriu. Te darei a tua descendência uma terra prometida. Estou prometendo uma terra. Deus deu. Deus prometeu. Quando o povo conquistaram a terra e tiveram anos aí de descanso, Deus cumpriu a segunda promessa. E a terceira promessa? Deus cumpriu onde? Lá em Jesus Cristo. Na cruz. Quando Cristo foi pregado na cruz, Cristo morreu e ressuscitou, ali Deus está cumprindo a terceira promessa. Qual que seria a terceira promessa? Bênçãos para todas as nações. Todas as nações. Essas todas as nações incluem todos nós hoje que aceitamos essa graça. Naquele período, o povo tinha que aceitar as leis de Deus e tinha que viver e seguir. Hoje nós devemos aceitar o que? A graça de Deus em Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, e seguir
os seus mandamentos. Não mudou nada. A única coisa que mudou é que nós estamos vivendo uma nova aliança em Jesus Cristo. Devemos seguir os preceitos que Deus deu através do teu Filho Jesus. Tudo bem? Então foram homens, esses juízes foram homens escolhidos por Deus. Foi Deus que escolheu. Isso traz para nós um exemplo. Tá? Qual que seria o exemplo? Independente se eu aceito ou não o nosso governo atual, se eles estão lá foi porque Deus permitiu. De repente eu não votei nele, mas se ele ganhou foi porque Deus permitiu. Então eu devo estar sim respeitando ele porque ele é um líder nosso hoje. Agora, se eu respeito, se eu concordo ou não, são dois atos totalmente diferentes. Mas eu tenho que estar aí conduzindo. Claro que eu devo estar vivendo de uma maneira que vou agradar a Deus. Se alguns preceitos, alguma lei que eles colocarem que vai contra a lei de Deus, aí eu tenho que parar e analisar, opa, eu vou obedecer quem? Um homem ou a Deus? Aí convém obedecer a Deus. Nem que eu sofra por causa disso, certo? Então, quando a lei do homem ela confronta com a lei de Deus, eu já tenho que parar e analisar a situação. Na verdade, nem analisar, eu tenho que partir para a lei de Deus. E nós sabemos muito bem qual é a lei de Deus hoje na era cristã. Jesus deixou bem claro. Ele repartiu, quer dizer, ele pegou, ele resumiu todas essas leis em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de tudo. Aí você entra lá nos 10 mandamentos. Você pegar do versículo Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 10, os primeiros versículos estão voltados a Deus. Os últimos versículos, ele está voltado ao próximo. A sua maneira individual de viver e ao próximo. Então, o que Jesus disse? Buscar o reino de Deus. Então, amai a Deus acima de tudo. Quando você ama a Deus acima de tudo, você está seguindo, você está cumprindo mais da metade das leis que ele deu para o povo israelita. Até então, porque a terceira promessa de Deus está em Jesus Cristo, bênção para todas as nações. Então, hoje, Deus não vê mais diferença de nações. A nação de Israel e os outros. Tinha 2 nações. Israel, que era o povo escolhido por Deus, e as outras nações, que era o povo que vivia em desobediência a Deus. E hoje, também nós vemos em 2 povos, o cristão e o não cristão. Certo? Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Que engloba a outra parte das leis. O que é amar o próximo a ti mesmo? Aí vai seguindo, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não mentir, e assim por diante, não caluniar, e vai seguir um monte de regras aí que está no Antigo Testamento. Então Jesus está resumindo. Quando você ama o seu próximo, quando você ama o seu próximo realmente, você não vai desejar nada de mal para ele. Se você não deseja nada de mal, você não vai fazer Vamos entrar nos 10 mandamentos que é mais fácil. Você não vai matar, não vai roubar, não vai mentir. Mesmo que a pessoa te faça um mal, você vai orar para Deus para que Deus esteja cuidando de você. Só que o nosso ser como homem nós queremos sempre evitar. E olhando na lei de Cristo, estamos errados perante essa situação. Então, o livro de Juízes, aí, o total foram 14 juízes. Tá? Ele abrange um período de 300 anos. Ele é composto de 21 capítulos e 618 versículos. 600 de quanto? 618 versículos. Tá? Aqui, em Juízes, Deus cumpriu a segunda promessa. Por quê? Porque o povo já está estabelecido na sua terra. Porém, o povo está vivendo um período de desobediência a Deus. Então, por isso que eles passaram aí por essas aflições.
Para que Deus pudesse cumprir aí a terceira promessa, o povo tinha que estar vivendo inteiramente na graça de Deus, seguindo os mandamentos de Deus. Isso demorou muito tempo aí para Deus, para chegar em Jesus Cristo. Depois do livro de Juízes, nós temos o pequeno livro aí, que é o livro de Ruth. É praticamente uma história romântica, né, que nós vemos aí uma mulher que perde seu esposo, perde seus 2 filhos e tem suas 2 noras, porém, ela resolve voltar para sua terra. Como eles estão passando por esse período aí de juízo, né, o povo foi perdendo suas terras, porque os seus próprios... Interessante que quando a gente lê o livro de Ruth, tem o quê? Os próprios israelitas, eles depois estavam vivendo na desobediência e aos mandamentos de Deus, eles começaram a escravizar seus próprios irmãos, as outras tribos. Era uma coisa que Deus proibia. Quando a gente olha aqui nessa história de Ruth e Noemi, eles foram embora porque quando Noemi ainda tinha seu marido vivo e seus 2 filhos vivos, eles foram embora porque onde eles estavam vivendo, por causa da desobediência da nação. Então lembre que nesse período da desobediência de todos pagavam, certo? Todos acabavam pagando. Estava vivendo um momento difícil, um momento de seca, um momento de fome, um momento que não tinha condições aí para se manter na sua terra. Então, o que eles tinham que fazer? Acabavam abandonando a sua terra e ir para uma outra região aonde tinha mais fartura. Foi o que aconteceu com a família de Noemi. Eles tiveram que abandonar a terra. Então, aqui está contando a história de uma família, mas e as outras famílias? Com certeza, teve várias famílias israelitas que abandonaram as suas terras para ir para outra região, mais produtiva, e mais leite e mel. Mas era uma terra abençoada por Deus. Por que chegou a esse ponto? Por causa da desobediência do povo, dessa nação, essa nova geração aí, que não procuraram aí a seguir os mandamentos, preceitos de Deus. Eles estavam vivendo sim numa calamidade, mas por quê? Por causa da desobediência. Não sei se vocês estão reparando, eu sempre acabo repetindo em várias vezes, né? Essa palavra desobediência, o povo está desobedecendo. Então, a desobediência nos traz maldições, né? Traz problemas de saúde, problemas financeiros, problemas aí conjugais, problemas pessoais, problemas aí coletivos, problema na nação. Ela nos traz problemas, a desobediência, no nosso dia a dia. Então, está contando a história aí de Noemi, que acaba sobrando ela em uma nora, e essa nora fica com ela até, quer dizer, ela aceita as leis de Deus, ela aceita os propósitos de Deus, ela aceita o Deus como Deus dela, porque ela era, só para a gente ter um pouco de conhecimento aí, os filhos de Noemi, filhos delas, casaram com mulheres de outras nações. A Ruth, ela era de outra nação. Qual eram as outras nações? Os filisteus, os jebuseus, e assim por diante. Eram as nações vizinhas. Quando Deus fala que deu descanso para o povo depois que eles conquistaram a terra, essas outras nações não importunavam. Quando estavam vendo algum de Deus, outras nações não ficavam nem perto. Elas não deixaram de existir. Deus apenas tem distinção. Lembra das pragas que aconteciam no Egito? Acontecia onde? Apenas contra o povo do Egito, na terra do Egito. Com os próprios israelitas, não. E com as outras nações também, não. Né? Então, essa mulher, Deus deixou bem claro, quando uma estrangeira aceita os preceitos de Deus, aceita os preceitos de Deus, ela tem que ser aceita pelo povo de Israel. O que aconteceu com Ruth? Ela aceitou a seguir a Deus, ela aceitou a estar junto da sua sogra até que ela morresse, ela aceitou cuidar da sua sogra, e assim por diante. Deus acaba abençoando a vida dela, acaba casando, acaba resgatando a terra da família, acaba resgatando a família, e ela tem um filho. Aí esse filho, através dessa descendência dela,
é que vem o rei nessa nova nação. Deus dá continuidade à promessa. Aí entra o papel de Samuel, que é o próximo livro. Se vocês lerem aí no capítulo 4, último, é o livro importante, aí vai estar contando aí a história do nascimento do filho, Deus corta o coração. Olha como que Deus trabalha nos dias de hoje. Olhando aqui pelo último, ainda também encontrando aí um amigo. Há pouco tempo, eu não me lembro quantos anos faz 2 ou 3 anos, ele acabou perdendo um filho aí. O filho dele foi assassinado. E ele ficou muito abatido na época por causa disso. Claro, quem que não fica, né? O pai ou a mãe, quando perde um filho, fica muito abatido mesmo. Nós ficamos abatidos. Porque nós amamos nossos filhos, nós queremos o bem do nosso filho. De repente aí perde, vê que o filho aí perdeu a vida aí, outros, né? Encontrei ele há muito tempo depois aí ele falou, tô bem, tô melhor, Deus, olha como que Deus é bom. Ele falando comigo, Deus é muito bom com a gente. Mesmo a gente está vivendo aí um período difícil, um período aí em época. Tá, eu tô falando, ele tá no, acho que é terceiro casamento dele. Então, Deus aprova o primeiro casamento e devemos manter o nosso casamento até o final. Quando um dos dois morre, aí nós estamos libertos para fazer um novo casamento. Mas, vamos lá. Mesmo assim, Deus continua nos abençoando quando nós buscamos a Ele. Tá? Quando nós buscamos a Deus, Ele está nos abençoando. Nós não devemos deixar o caminho de Deus. E ele falou, estou muito contente, porque você lembra, eu perdi meu filho, né? Perdeu, então. Deus agora me deu 2. Minha esposa ficou grávida e veio 2 meninos gêmeos. Tá vendo como que Deus cuida? Olhando aqui para a história de Ruth, então, Deus cuida da gente hoje. Ele teve uma perda, porém Deus supriu a perda dele depois com mais 2 filhos. Isso faz com que nós esqueçamos, nós passamos a tarde as perdas que nós passamos atrás. Deus vai cuidando de nós diariamente. Eis que Deus fazia com o povo quando o povo voltava para Deus e obedecia e buscava a Deus. Diante dessa situação, que nós vemos aqui que o povo está vivendo uma vida em desobediência, fizeram aliança com outras nações, ainda teve alguns que viveram buscando a Deus, viveram nos estatutos de Deus. Nem todos acabaram se desviando, mas acabam pagando, por quê? Pelo erro dos outros. Então, vamos fazer um exemplo aí. Se o nosso governo aí fazer algum ato errado lá em cima, quem vai pagar? É toda a população. Toda a população acaba pagando. Todo mundo sofre com essa situação. Olha a pandemia aí, né? Não está todo mundo pagando aí por causa da pandemia? É isso que acontece. Então, nós estamos entrando agora no livro de 1º e 2º Samuel. Quem que é Samuel? Samuel era um profeta, era um juiz, ele foi o último juiz. Se vocês olharem na lista aqui, ele foi o último juiz antes de Deus levantar um rei para o povo. Samuel foi um homem que ungiu 2 reis. Saul e Davi. Enquanto Samuel estava sendo juiz aqui, o povo começa a pedir um rei. O povo pede um rei para Samuel. Samuel fica muito triste, desanimado com essa situação. Por quê? Porque ele vê que o povo começou a rejeitar ele como juiz. E Samuel tem uma conversa com Deus. E Deus acalma o coração de Samuel. Samuel, não é você que eles estão rejeitando a mim. Porque eu sou o rei diretamente deles. Eu que cuido desse povo, eu que dei os mandamentos e as leis para esse povo seguir. Então são eu que eles estão me rejeitando. Não é você, estão me rejeitando a mim. Por que o povo chega nessa conclusão? Porque eles veem que as outras nações têm um rei, por que nós não temos? Um rei ali físico, um rei pessoal, um rei de carne e osso.
Por que nós não temos? As outras nações têm isso, por que eu não tenho? Então, olha só, isso é um tipo de cobiça, idolatria, é um tipo de desobediência a Deus. Porque se o próprio Deus estava cuidando do povo, por que eles queriam ter um rei? Mas não, eles pedem um rei. Tá? Então, nós vamos ver que é um livro também, ele vai estar contando, ele vai estar descrevendo a transição, vai estar saindo aí um período como se diz, vou falar, o período de reinado do próprio Deus, é um período de juizado, passando para um período de monarquia. O que é o período de monarquia? A monarquia é quando o país tem um rei ao comando deles. E esse título de rei, ele é hierárquico, ele passa de pai para filho. Quem sempre assume é o filho mais velho. Né? Então vamos lá. O Samuel, quem é o escritor do livro Samuel? Lembra que nós sempre temos que conhecer o escritor, o período, a época que o livro foi escrito. Samuel, ele não escreveu sozinho. Tá? Ele teve os seus auxiliares. E dentro aí de todo o livro vai estar aí Gad e Natan, que acabou ajudando a escrever nesses dois, primeiro e segundo Samuel. É uma única história, tá? É uma única história. Dividido em dois livros aí. Então, é a continuidade. O primeiro livro está contando que 2 reis foram ungidos. E o primeiro Samuel vai contar sobre aí a história do primeiro rei, Saul. O segundo já vai contar mais sobre Davi, as conquistas de Davi. Então, ele está descrevendo aí o papel de Samuel ungir um rei, Saul, e posteriormente aí ele unge Davi, que foi escolhido por Deus. Está dando história de como esse subiu ao poder, quer dizer, como Saul e Davi subiu ao poder, né? E conta também o triste fim da vida de Saul como rei, a morte dele como rei. Quando aconteceu esse primeiro rei aí que veio sendo escolhido aí por Deus, colocando para o povo? Mais ou menos no período entre 1011 e 971 antes de Jesus Cristo. Só que Deus pede para Samuel declarar bem para o povo o direito que o rei tem. Então, Samuel passa para o povo esses direitos que o rei tem. Abre lá no capítulo 8. Capítulo 8. Vou ler o versículo 11 em diante, tá? Lá diz assim, ó. Diz, esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e entregará os seus. Tem alguém que está com o microfone ligado aí com o cachorro latino, se puder dizer. Não, ela na rua. Obrigado. Desculpa, estou aqui. Problema não. Vamos lá. E disse, esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar a seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém,
O povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua casa. Veja bem, aqui ele fala quais são os direitos que um rei tem. Então vamos lá, vamos analisar a situação aí. Vamos analisar cada situação. Estou passando a apresentação, mas está aparecendo para vocês. Está ficando gravado na aula. Tá? Ele expõe aqui os direitos e deveres do rei. Até então, o que acontece? Quando ele fala aqui que os vossos filhos, as vossas filhas, irão servir ao rei, até esse momento, toda a família ficava reunida. Toda a família trabalhava dentro da sua própria terra, tudo junto. Então não tinha separação. Quando acontecia um casamento, era dentro da própria família. Não era irmão contra irmãos, mas era tipo assim, dentro da própria tribo. Dentro da própria tribo. A tribo era numerosa, eram muitas pessoas. Então acontecia assim de ser primos muito distantes. Acontecia algum casamento com outra tribo? Acontecia também. Porém, o que acontecia? Ficavam tudo entre famílias. Agora não, o que acontece? Os pais, os filhos sairiam de casa e iriam morar no palácio. Receberiam alguma folga, aqui não tem detalhes, se era final de semana ou durante a semana, para ir até ficar um dia com o pai, com a mãe. Então a vida deles mudaria totalmente. Totalmente mudaria. Eles seriam totalmente obrigados a servir a esse rei. Então, eles tinham que entregar seus filhos para estar servindo esse rei. Tinham que entregar seus filhos para estar sendo aí um soldado. De repente ia para a guerra, nem voltavam mais. Enfim, nós vemos que nos dias de hoje tem todo esse costume. Né? Nós temos aí hoje considerado como presidente, governadores e assim por diante. Os nossos filhos, quando completam 18 anos, vão para o exército. Quando eles são chamados, tem que ir. É obrigatório ir para o exército, eles são chamados. Eles acabam indo distante de nós. Tem que sair da nossa casa para ir trabalhar em outra cidade, em outro local. E assim vai. Então ele está expondo aqui os direitos do rei. Os direitos e deveres. Mas mesmo assim o povo acaba pedindo um rei. Então, aí no capítulo 9, Saul capítulo 9, o Saul ele é ungido a rei. Tá? O capítulo 10 conta mais aí o detalhe sobre ele. Olha o capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança o povo de Israel? Então aí Saul é escolhido como rei para estar governando esse povo aí. Para estar governando esse povo. Só estou dando uma pausa aqui, que eu estou passando aqui o slide para frente. Eu não sei se está aparecendo para vocês, mas como a internet não está legal hoje, ou como sempre, é um computador, estou fazendo tudo pelo celular. Então, o que está transmitindo aqui? Qual que é a mensagem principal aqui? Devido ao fracasso do povo de Israel, esse fracasso veio por quê? Por causa da transigência, por causa da desobediência às leis de Deus. Deus concede. Deus atende o pedido do povo aqui. Só que Deus ele deixou bem claro aí as consequências que eles terão. Hoje se usa muito um ditado popular. A voz do povo é a voz de Deus. Esse ditado não é verdadeiro, tá?
acreditada não é verdadeira. Normalmente a voz do povo, ela vai contra a vontade de Deus. Porque o povo, ele quer apenas satisfazer a sua vontade, seus desejos. E nós vivemos hoje num tempo em que cada um quer satisfazer os seus próprios desejos. O outro que se dane, com a palavra. Mas é bem assim que nós vivemos nos dias de hoje, infelizmente. Está acabando o amor ao próximo. Então, aqui no capítulo 8 é relatado o quê? É relatado aí os direitos de um rei. E mesmo assim o povo acaba aceitando. Quando o povo acaba aceitando, ele acaba desprezando Deus como seu próprio rei. Deus era o rei direto do povo. Deus era quem cuidava. Mas mesmo assim Deus deixa. Só que Deus já orienta o povo que vocês um dia vão reclamar sobre esse rei. Vão reclamar que esse rei não está sendo um bom rei. Aí no finalzinho do versículo que eu acabei lendo aí, finalzinho, no versículo 18. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. Deus não vai ouvir. Por que Deus não está dizendo que não ouviu o povo? Por causa da desobediência. Eles escolheram um rei, então eles acabaram rejeitando a Deus como seu próprio rei. Deus acabou concedendo aí para esse povo aí esse rei, esse novo rei. Então nós vemos o que? Aí vai estar contando, tá? Todo o livro de 1 Samuel vai estar contando a história, as vitórias do rei. Agora eu quero relatar um ponto aqui para a gente entender deixa eu só achar aqui, ó. O capítulo 15. Eu vou estar folheando aqui, nós vamos passar vou pegar alguns capítulos, alguns versículos, tá? De 1 Samuel, para a gente entender bem aí a história. Tá? O capítulo 15. Acompanha comigo o versículo 1 em diante. Disse Samuel a Saul. Aqui vai estar contando a desobediência de Saul. Saul, ele quis fazer as coisas com as suas próprias mãos. Então vamos lá. Disse Samuel a Saul: enviou meu senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Eu vou dar só um pause aqui. Olha só. Abimeleque, que era Amaleque, quer dizer, Abimeleque. Amaleque, ele era um rei de outra nação. E Deus está falando que vai castigar ele, por quê? Porque quando Deus tirou o povo lá do Egito, há muitos anos atrás, está lembrando que o livro de Juízes passou-se 300 anos, certo? 300 anos. Voltando um pouquinho mais, não falo o período, mas o povo viveu muitos anos ali em desobediência a Deus depois da morte de Josué. Nós vimos que a conquista de Josué ficou por um período de 40 anos governando o povo. Antes de Josué foi Moisés, que eles ficaram 40 anos no deserto. Então dá quase 1000 anos. Eu não fiz as contas por cabeça, mas passou aí de 500, vai dar mais ou menos em média de 600, 700 anos aí. Depois, e ele está castigando Ameleque por causa daquele ato lá atrás. Qual foi o ato? Porque o povo, esse povo aqui, em Ameleque hoje é rei, hoje aqui nesse período, tá?
o ancestral dele, ou melhor, os patriarcas de Amaleque não deixaram o povo de Israel passar pela terra. E Deus está castigando agora essa nação, por causa do rei que ele escolheu, por causa do que o povo resolveu, então, a seguir, através de um rei, seguir aí a Deus. Acabou pecando porque pediram um rei. Então, Deus resolve castigar Amaleque pelos seus ancestrais não ter deixado Israel passar pela terra deles. Foi o que aconteceu. Aí, continuando aí a leitura, para a gente entender melhor essa história. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Veja bem, olha só aqui. Vamos continuar analisando. Deus dá uma ordem para Saul. É claro que Deus conversou com Samuel e pediu para Samuel transmitir a mensagem. Nós já vemos aqui que Deus mudou a maneira de estar conversando com um líder do povo. Ele usa um homem, Samuel, que era um juiz escolhido por Deus, a transmitir uma mensagem para Saul ir à guerra e destruir essa nação. Mas por quê? Por causa daquele pecado que eles tinham cometido lá atrás. Deus ainda estava guardando para destruir esse povo. Agora veja bem, as mulheres, as crianças, os animais acabam pagando por um ato lá. Então Deus acaba castigando, todo mundo paga por um erro de um, pelo menos a pessoa for um líder. Todos acabam pagando. Isso aqui nós estamos falando do Antigo Testamento, tá? Do Antigo Testamento. Hoje nós sofremos consequências pelo erro do nosso governo, independente do país. É o país que tem um governo corrupto, toda a população sofre. Toda a população sofre. O país que tem um governo que ele pensa apenas no seu próprio eu, toda a população sofre. Todo mundo sofre. Vem consequências. Então nós vemos aqui que as crianças acabaram pagando por isso. Mas vamos olhar o outro lado agora. Se as crianças estão pagando, é porque os seus pais não estão ensinando também corretamente essas crianças. Então, essa nação aqui que Deus está pedindo para Saul ir lá e matar todo mundo, é porque essa nação vivia em desobediência a Deus. Ou, quer dizer, não conhecia, não procurava conhecer, não queria nem saber, porque eles tinham seus próprios costumes, seus próprios deuses. E para eles estavam certos. Muitas vezes nós fazemos as coisas achando que estamos certos e não estamos. Existe um grande pecado para o cristão. O grande pecado para o cristão é quando o cristão conhece e não faz. Pecado. Você conhece que você deve fazer alguma coisa e você não faz, é pecado. Continuando a leitura aí, versículo 4. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Muito homens estão à guerra, né? E disse aos queneus: Ide vos retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, olha só, nós vemos que um povo aqui tentou combater Israel quando Deus estava tirando o povo do Egito, e o outro deu apoio. Então, esses que deram apoio, eles também tinham que obedecer. Se vocês ficarem no caminho, vocês vão morrer. Mas se vocês saírem, por quê? Porque lá vocês ajudou o povo, cuidou, né? Estava junto. Então, vocês não serão destruídos. Tudo por causa lá do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, eles saíram lá do meio.
Então feriu Saul os malequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Aí vem toda a história, tá? Da conquista. Então, olha só. Vamos relembrar aqui um pouquinho, versículo 3. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver. E nada lhe poupes. Nada. Eles tinham que matar todo mundo. Homens, mulheres, crianças e animais. Nada. O que Saul faz? Saul vai. Saul faz do jeito que Deus pede. Porém, olha o versículo 9. Porém, o que acontece? E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Ele caiu em desobediência, não caiu? O que Deus falou para ele? Destrói tudo, mata todos. Mas por quê? Porque Deus é ruim? Porque Deus é sanguinário? Não, porque era um povo desobediente, era um povo idólatra, era um povo que não estava nem aí para Deus. Era um povo que, se eles pudessem, eles realmente maltratavam os israelitas. Eles castigavam os israelitas. Então era um povo cruel. Por isso que Deus pediu para destruir todo esse povo. Porque era um povo cruel. Desde quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, eles ainda continuavam no mesmo caminho. Entendeu? Aí, e olha o que Saul fez. Saul desobedeceu a ordem de Deus. Saul desobedeceu. Aí Samuel levanta, Deus conversa com Samuel e fala, Saul me desobedeceu. Eu não vou ler toda a história, tá? Pra gente dar continuidade aí, porque nós também temos um cronograma aí de aula. Mas acompanha comigo o versículo 22. Tá? O versículo 20. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor. Saul ele está tentando remediar ou consertar o erro dele. Está falando que ele ouviu, que ele foi lá e conquistou o povo. Mas o versículo 9 deixa bem claro que ele acabou desobedecendo. E lá no versículo 3, Deus pediu para ele matar todos. E no versículo 9, ele poupou Agag. Quem que é Agag? Agag era o rei. O versículo 20. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Eles estavam com uma boa intenção, povo. Qual que era a boa intenção? Era oferecer um sacrifício para Deus daquilo que eles conquistaram. Mas qual que era a ordem que Deus tinha dado? Matar tudo. Matar tudo. Então ele tenta justificar o seu erro, que é injustificável. Além de não matar os animais, deixaram o rei vivo e alguns homens importantes para levar como escravos. Deus não aceitava. E ainda o povo pegou o melhor dos animais para oferecer como sacrifício. Então seria um bom ato. Mas a ordem de Deus era bem específica. Eles não tinham que oferecer sacrifício de nenhum animal para Deus. Eles tinham que matar tudo. Olha o versículo 22. Porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Ou tem que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Quem usa isso é Paulo nos seus ensinamentos. O que é melhor?
Obedecer a Deus, obedecer aos homens. O que é melhor, obedecer a Deus ou o sacrifício? O sacrifício Deus se alegrava, mas quando Deus pedia, vocês vão fazer sacrifício assim, assim, assado. Era um dos mandamentos. Expiação de pecados, perdão de seus pecados. Eles tinham que oferecer um animal como sacrifício. Mas Deus tinha dado uma ordem específica nesse momento. E eles desobedeceram. Então Samuel vai lá, o que você fez, Saul? Você desobedeceu a Deus. Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício. O que adianta eu ficar fazendo sacrifício no meu dia a dia e não obedecer a Deus? Um exemplo, eu vou usar um exemplo dos dias de hoje, tá? Um exemplo aí. Alguns não vão concordar, mas eu posso muito bem aí fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum. Vou fazer um sacrifício. Eu vou fazer um jejum aí de uma semana. Para ver se Deus se alegra comigo. Passar nessa semana, acabou o meu jejum, aí eu volto no meu dia a dia, na minha vida de pecado. Vai ajudar alguma coisa? Esse jejum vai ter algum resultado positivo? Não vai. Por quê? Porque a minha vida depois desse jejum acabou acontecendo aí, acabou aí voltando ao meu pecado do dia a dia. E nós fazemos muito isso. Então, Saul, por causa dessa desobediência, ele acabou sendo rejeitado por Deus. Aí Deus... Quanto ao jejum, e tem gente que faz jejum e conta para todo mundo, todo jejum. Isso, para se aparecer. Eu faço jejum, estou de jejum. Não, estou comendo. Se fizer, não tem que contar para ninguém, né? Isso, Jesus deixou bem claro sobre o jejum. Claro. Quer fazer jejum? Deus não vai proibir você, ele também não vai contra. Desde que você segue os princípios e continua uma vida diferente. Né? Então, a obediência, todas as escrituras, ela está voltada sobre a obediência do homem para com Deus. É o ponto fundamental para termos um bom relacionamento com Deus. Vamos lá. Continuando aí. Saul é rejeitado por causa dessa sua desobediência. Olha o versículo 24. O 23, tá? Porque a rebelião é como o pecado, de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria, que culta ídolos do lar. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Então, o que acontece aí? Saul terá consequências. Qual que é a consequência? Ele perdeu o seu direito de rei. Porém, enquanto ele permanecesse vivo, ele continuaria sendo rei. Ele continuaria no seu posto como rei, porém não iria passar para o seu filho. Ele perdeu. Aí é onde entra Davi no meio da história. Davi aí pertence a uma família humilde, filho caçula. Entre aspas, aí seria o filho mais fraco da família. E Deus mostra para Samuel que ele já tinha escolhido um outro para ficar no lugar de Saul. É claro que Deus vai estar preparando Davi.
A história de Davi, a gente vê que Davi vive depois uma vida aí só fugindo do próprio Saul, querendo matar ele. Olha o versículo 18 aí do capítulo 16. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo, em palavras de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então veja bem, aí aparece Davi, e Deus coloca Davi no meio do palácio, lá no meio de Saul, para Davi também já está se preparando. Deus começa a preparar Davi para isso. O capítulo 17 está contando a história de Golias, um homem grande, forte, mais de 3 metros de altura, onde todo o povo de Israel tinha medo. E Davi, um homem corajoso, pequeno, raquítico, porém confiante em Deus. Capítulo 17, acompanha comigo o versículo 18 aí, ó. O versículo 8. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra esse homem, Golias. Então o que ele faz? Golias, ele era o melhor soldado. Era o melhor soldado dos filisteus. Forte, alto. A lança dele tinha que ser aí, no mínimo 2 homens para carregar. Ele segurava sozinho a lança dele, a sua lança. Assim era Golias. E os israelitas, quando vê um homem daquele tamanho, nem se juntasse todos, tinham medo dele. Mas, porém, uma palavra ela parava, ela valia. Então, se um homem morresse para salvar a nação, então eles preferiam perder um homem do que perder muitas vidas. Então, Golias, ele faz aí não diria um convite, né? Mas uma proposta. O povo dos filisteus, eles fazem uma proposta. Olha, um homem nosso, o melhor soldado nosso, contra o melhor soldado de vocês. Aquele que vencer será livre. O perdedor, e aí irá todo o exército como alguém tentando entrar na aula. Só dá um... Então, o perdedor, todo o exército iria perecer. Todo o exército. Davi parece para ver seus irmãos, certo? Os irmãos dele estão tudo na guerra. E Davi vê aquela situação. Diante daquela situação, o que Davi faz? Olha o versículo 26 do capítulo 17. Como eu falei para vocês, eu escolhi alguns versículos, tá? Para a gente estar ilustrando aí dos reis. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir esses filisteus? Retirar afrontas de sobre Israel. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim fará um homem que o ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse: Por que desces aqui, e a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Ouvindo, versículo 31, as palavras que Davi falaram, anunciaram-nas a Saul, e mandou chamá-lo. Davi disse a Saul:
não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo vos apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais o Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desses filisteus. Olha a confiança de Davi em Deus. Essa é a confiança de Davi em Deus. Davi, ele fez um plano. Qual que é o plano que Davi fez? E assim como Deus tinha dado na mão dele um leão, um urso, não comenta se teve mais ou não, ele colocou Deus antes de tudo contra os filisteus. Quando ele fala assim, Deus também dará esses filisteus na minha mão, como ele fez com os ursos e com o leão. A confiança de Davi. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi falou que ele não estava indo por ele mesmo, mas sim porque Deus estava guiando ele. Davi foi porque ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus. Mesmo diante da difícil situação, ele sabia que Deus estaria com ele. Essa é a diferença quando nós enfrentamos os problemas. Nós colocamos Deus ou não na frente. 49. Davi meteu a mão no alforge. Alforge. O que seria alforge? Quando eu era criança, eu lembro que naquele período existia chamava-se, eita, fugiu o nome, uma sacolinha, tacuá, não lembro, fugiu o nome agora. E a minha mãe fazia, né, pegava um pano, então fazia uma bolsinha com uma alça. E essa bolsinha, quando eu era moleque, eu lembro que eu enchia ela, minha mãe fazia uma pra mim, enchia ela de pedra, pegava um estilingue e saía para pescar. Era mulher para caçar, era mulher matar passarinhos, essas coisas, né? Então era isso daí, esse alforje seria aí uma bolsa nos dias atuais, onde ele carregava as pedras e a funda era semelhante ao estilingue. Tá? O que era a funda? Eles pegavam um pedaço de borracha ou um pedaço de cordinha, uma coisa, amarrava, colocava na ponta assim algo que cabia uma pedra, né? E ele pegava, girava até pegar velocidade e lançava. Quando ele lançava, a pedra saía, e onde a pedra pegava, derrubava. Então Davi pegou seu alforge, versículo 49 do capítulo 17, e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi.
Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou e o matou, cortando-lhe ele com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gade e até as portas de Ecrón. E caíram os filisteus feridos pelo caminho, e Saaraís até Gade e até Ecrón. Assim Davi venceu um homem de 3 metros de altura. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Confiava em Deus. Depois segue a história. Davi, ele faz amizade com o filho de Saul, os dois se tornam amigos. E Davi começa a ser perseguido aí porque Saul entende que, como ele perdeu o rei, depois ele entende que Davi é o escolhido. Agora, tem um ponto aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu quero mostrar para vocês. Um ponto meio polêmico. Deixa eu só achar aqui. Eu vou finalizar o primeiro livro de Samuel, tá? Vou entrar no segundo, apesar que é continuação. Eu vou fazer um resumo desses dois livros. Nós temos quantos minutos? 9h43. Abre comigo lá no capítulo 28. 7 minutos. Capítulo 28, de 1 Samuel. Eu vou ler alguns pontos aqui, tá? Aqui está falando que Saul ele resolve consultar um médico. Naquele período, os médios, que eram e pessoas que faziam feitiçarias e outras coisas, com o reinado dos juízes, Moisés e Samuel, era proibida essa prática, porque a lei de Israel proibia, Deus não aceita essa prática. Então, Saul, ele fez um decreto onde essas pessoas que mexiam com esse tipo de comportamento, se alguém fosse pego, seriam mortos. Tá? Seriam mortos. Tá? Saul resolve procurar uma pessoa assim. Capítulo 28, vai comigo, versículo 9 aí, ó. Respondeu, aí Saul resolve procurar uma mulher, ele se disfarçou, versículo 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher. E lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromância e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e os adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo se sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faze-me subir Samuel. Samuel já estava morto, já tinha morrido aqui, porque ele já tinha ungido Davi como rei. Tá? Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul, por que me enganaste? E a mulher disse a Saul, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu o rei, não temas que vês. Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Se vocês prestarem atenção aí, Deus está em letra minúscula. Era como eles tratavam aí os seus deuses, tá? Deus com letra maiúscula, somente Deus, porque Deus é soberano. Versículo 14. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela,
Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Vamos analisar bem agora essa história aqui. Saul resolve procurar uma necromante, quer dizer, uma mulher que fala com os mortos. Jesus deixa bem claro, dá uma explicação sobre isso, tá? E essa mulher vê alguém subindo. E ela descreve aí como que ela está vendo essa pessoa. Você lê lá em 1 Coríntios capítulo 15, também tem uma explicação sobre tudo isso. 1 Coríntios capítulo 15. Olha só, versículo 14. Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul, entendendo. Não quer dizer que era Samuel. Saul se entendeu, ele achou que era Samuel. A palavra não nos dá base concreta que era Samuel. Aqui está dizendo que Saul entendeu. O homem, nós humanos, temos essa... Alguém que saiu da aula está tentando entrar. A internet hoje, quando cai para vocês, é a internet, tá? A internet, assim, quando ela às vezes ela dá uma oscilada, ela oscila. A nossa internet, ela sobe, desce. Quando ela desce, acontece isso. A gente perde a conexão, a gente acaba saindo da aula, ou se você está vendo alguma coisa na internet e você vê que ela dá uma travada, é porque a conexão deu uma caída. Claro que o aparelho também ajuda, mas a Cleusa saiu, a Cleusa voltou, eu estou dando explicação aqui no versículo 14 de 1 Samuel 28. Entendendo Saul que era Samuel. Então, não quer dizer, não nos dá uma prova base, uma prova bíblica que era realmente Samuel. Está dizendo aqui que Saul entendeu que era Samuel. Jesus, ou o apóstolo Paulo, ele explica que os anjos de Satanás têm poder de se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas. Para enganar as pessoas. Isso acontecia desde quando Satanás foi expulso do céu. Desde quando Adão e Eva caiu em pecado, tá? Mas, só para a gente entender, abre comigo em 1 Coríntios. Eu peço desculpa que eu falei capítulo 15. Não é capítulo. Falta 10 minutos. 10 minutos? Não vai dar tempo. Abriu onde você falou? Não vai dar tempo. Eu ia abrir lá em 1 Coríntios. Eu estava querendo fazer um resumo do 1 e 2 Samuel hoje, mas não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo. 2 Coríntios, capítulo 11. Abre lá. Vamos ler. Abre em 2 Coríntios, capítulo 11. Eu gostaria que alguém lesse para nós aí do versículo 14 até o 14 e o 15. Isso, 2 Coríntios, Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e o 15. Pode ler. Posso ler? Pode. Sim, pode. Estou só perguntando. Obrigada. Pode ler. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois que também seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. É até onde, Carlos? Isso, é só esses dois aí, tá? 14 e o 15. O que Paulo está explicando? Paulo está dando uma explicação aí, vai ter outras passagens também, então depois nós vamos
dar uma lida sobre esses pessoas que falam com espíritos, que falam com pessoas que já morreram, que voltam para falar, enfim. Aí ele dá uma explicação. E quem faz isso? É Satanás e seus anjos. Eles se passam por anjos de luz para enganar as pessoas. Deus permite. Por que que Deus permite? Por causa do livre-arbítrio. É por causa do livre-arbítrio. Então, o próprio Jesus também, ele deixou bem claro que, está no livro de Lucas, na parábola, não sei se vocês conhecem a parábola lá do rico e do Lázaro, né? E no finalzinho da parábola, ele deixa bem claro que nenhuma pessoa que morreu tem permissão para voltar. Nenhuma pessoa. Tá, Jesus? Nós sabemos que as parábolas de Jesus são parábolas verdadeiras. Jesus contava, ele mostrava a diferença do céu e da terra, do mundo espiritual com o mundo carnal. Então ele deixa bem claro que nenhuma pessoa que morreu tem permissão para voltar. Deus não concede essa permissão. E aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele explica que tudo isso que acontece é porque o próprio Satanás e seus ministros, seus anjos, eles têm esse poder. Eles têm o poder de transformar até uma pessoa que já morreu para enganar as pessoas. E muitos acreditam nisso. Se você for lá no livro de Apocalipse, assim também como no livro de Gálatas, né? Fala no livro de Apocalipse. Eu queria terminar hoje o primeiro e segundo Samuel, mas vai ficar a próxima aula. Capítulo 21, abre lá comigo. Livro de Apocalipse, capítulo 21, eu vou ler o versículo 7 em diante, tá? Se vocês acharam aí, mas ó, Apocalipse 21. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, covardes é aquele que tem medo de falar da palavra de Deus. Incrédulos é aquele que não acredita em Deus. Aos abomináveis, que ficam falando mal de Deus. Aos assassinos, aí não precisa nem explicar. Para a pessoa que matou, tirou a vida de alguém, não se arrepende. Aos impuros, né? Impuros que ficam procurando coisas que desagradam a Deus. Aos feiticeiros, tá? Esses feiticeiros estão englobando as pessoas aí que falam com espíritos. E praticam outras coisas ligadas à feitiçaria. Aos idólatras é que não adora a Deus e adora outras coisas. E a todos os mentirosos. Mentira, pessoas falam mentira. Então não existe pequena mentira. Não é mentira para o bem. Não existe mentira para o bem. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e com enxofre, a saber, a segunda morte. Então nós temos explicações bem claras a esses respeitos. Então nós vemos que Saul, ele entendeu, não quer dizer que era Samuel. Ele entendeu. Nós, seres humanos, temos a capacidade de entender da nossa maneira. Então, tipo assim, ele foi com esse objetivo. Qual foi o objetivo? Ele queria ir, ele foi até essa necromante lá, porque ele queria falar com Samuel. Então, ele foi com esse objetivo. Chegando lá, o que acontece? Ele já associa o objetivo dele com o acontecimento e ponto. Ele tira uma conclusão. Então, voltando lá, 1 Samuel, só para a gente finalizar, tá? Finalizar que a nossa aula está acabando. Passa muito rápido, gente, muito rápido. Não sei para vocês, mas passa muito rápido, né? Muito rápido. Vamos lá, volta comigo 1 Samuel. Vou achar aqui nós estávamos. 1 Samuel. Só voltar aqui. Quase no finalzinho, né?
que ele entende, é 1 Samuel 28, tá? Versículo 14. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se desviou de mim. Já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para me revelasses o que Deus. Se Deus não só falava mais com Saul, nem o próprio Samuel voltaria para falar com Saul. Deus não daria essa permissão, de maneira alguma. É só olhar nos ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. E assim, eu só vou dar uma pausa aqui, que já acabou a nossa aula, né? Eu queria terminar, mas na próxima aula a gente termina sobre esse assunto. Se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma coisa. Quando nós chegarmos no Novo Testamento, a gente também vai estudar sobre essa parte, tá? Nós vamos conhecer as estratégias estatutas de Satanás, como que ele age aí para estar enganando cada cristão. Deus abençoe a todos. A Elisete vai fazer a chamada agora, né, Elisete? Deus esteja fortalecendo. Eu sei que nós chegamos no ponto assim, é meio polêmico nos dias de hoje, mas tem muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, que até costume nosso, que Deus abomina. E para nós conhecermos, para nós sabermos se estamos fazendo errado ou não, nós temos que conhecer toda a palavra. Jesus deixou bem claro que o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da palavra de Deus. Verdade. Quando nós não conhecemos, realmente nós fazemos algo e achamos que estamos certos. Mas perante os olhos de Deus, não. Quando o povo pediu um rei ali, eles achavam que estava certo. Porém, o que Deus falou? Eles estão errados, eles estão negligenciando a minha, eles estão negando a minha presença. Eles achavam que era certo ter um rei. Por quê? Porque as outras nações tinham e eles não tinham. Então, para eles era certo eles terem um rei ali. E Deus deixou bem claro que não seria certo. Mas Deus acabou atendendo porque o povo vê que eles estão errados. É isso que acontece. Quando nós fazemos algo aí que está errado, tem algum problema aí, Deus permite para a gente ver que nós fizemos estava errado e a gente vai ter consequência. E foi isso que aconteceu com o povo. Vou só finalizar aqui, que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana, até a nossa próxima aula. Estou à disposição de todos vocês, tá?